pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Marissa Rodrigues, sou nutricionista com foco em comportamento alimentar. E se você que tá vindo do Instagram e chegou aqui, muito obrigado por estar aqui. E você que caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Puxa a cadeira, senta, porque a gente vai ter muito assunto para conversar aqui neste canal. Hoje é dia 1º de janeiro de 2022 e como um tema muito especial que já tem assim queimado no meu coração há muito tempo, eu quero falar com vocês hoje sobre valorizar pequenos começos. Bom, se eu fosse falar um pouquinho sobre a Marissa de 6 anos atrás, na verdade, se ela pudesse ficar aqui do meu lado hoje, ela estaria falando, sua louca, por que você tá fazendo isso? Eu sempre tive muita vontade de estar aqui, mas atrás de mim, na frente, dos lados, existia uma vergonha muito grande. E aí eu decidi começar com pequenas coisas. Eu sempre vi o Pedro, que é o meu esposo, tá bem ali atrás, e aí ele sempre trabalhou com isso e eu sempre gostei bastante. Inclusive, muito do que eu aprendi hoje foi por causa dele. E aí eu criei uma paixão muito grande por estar nas redes sociais. Foi então quando eu decidi começar com o meu Instagram profissional. Comecei lá e lá eu comecei a postar por enquanto só posts, né? Apareceu aquela ideia do carrossel, eu fui entrando, o stories, comecei com os stories, então foi indo e todo começo de mês eu colocava como uma pequena meta, começar um vídeo, gravar um vídeo. E eu nunca conseguia arriscar essa meta porque eu sentia muita vergonha de estar falando aqui na câmera. Só que aí um dia eu consegui, gravei alguns vídeos pro GTV, do nada decidi, comecei um podcast e hoje eu estou aqui começando esse canal. Por que eu estou falando isso? Se eu não tivesse começado antes com os pequenos posts no Instagram, com um bom dia nos stories, eu não estaria aqui. Valorizei os pequenos processos. E sabe uma coisa que eu aprendi de um tempo pra cá? É que se a gente não valoriza o processo, a gente não valoriza o final desse processo. E para que a gente chegue no final de cada processo, nós precisamos passar por um processo, exatamente. Então, todas as vezes que nós começamos algo, nós precisamos entender que não serão passos de girafa, serão passos de formiga. Passos pequenos, passos dolorosos, onde nós vamos abrir mão de muita coisa que a gente gosta para estar onde nós devemos chegar. Por trás da minha vontade de caminhar para chegar no meu objetivo, eu sempre tive a vontade de já ter o meu troféu na mão, esquecendo da caminhada até chegar nesse troféu. E para mim, só funcionaria se eu fosse grande demais, se eu fosse boa demais, se eu tivesse muitos cursos, se eu falasse muito bem, tudo se fosse muito. E aí veio então um sentimento no meu coração de que o mesmo Deus, que é o Deus da árvore, ele também é o Deus da semente. O mesmo Deus que é o Deus de um homem, ele também é Deus de um embrião. Então, antes que a gente chegue nesse processo maior, nesse sonho maior, nesse desejo maior, nós precisamos começar com pequenos processos. E para esse começo de ano, eu acredito que essa seria uma boa mensagem. Comece com pequenos começos. Se você quer mudar a sua alimentação, se hoje você percebeu que você precisa ter uma iniciativa enquanto a isso, comece com uma pequena coisa. Por exemplo, se a sua alimentação toda ela é ruim, ela não tem bons nutrientes, não tem bons alimentos, comece com uma pequena refeição, comece com o café da manhã, aumente a meta para daqui 15 dias para ser café da manhã e o lanche da manhã, depois de 15 dias café da manhã, lanche, o almoço. E esse exemplo pode ser levado para toda a sua vida. Se hoje você se encontra em uma posição onde você quer estudar muito sobre um tema, você quer ser muito boa sobre tal tema, comece estudando pequeno, comece estudando por 30 minutos, por 15 minutos e depois você vai aumentando e aproveite esse pequeno processo. É no processo que a gente amadurece, é no processo que a gente entende o que dá certo pra gente, o que também não dá certo pra gente, porque infelizmente nesse mundo de redes sociais hoje, eu percebo que a gente se espelha muito na vida do outro e esquece que a vida do outro não é a nossa vida. Nós devemos fazer conforme acontece com a gente, conforme for o mais fácil pra gente, for o mais interessante pra gente. Então, se a menina que você segue no Instagram acorda às 5 horas da manhã, já caminha por 5 quilômetros, o café da manhã dela é só frutas e aí depois ela faz yoga e depois lê 60 livros. Se pra você isso não funciona, porque eu acredito que não funciona pra quase ninguém, comece com um pouco, não acorde 5 horas da manhã, acorde 7, não caminhe por 5 quilômetros, caminhe por 10 minutos e vai começando aos poucos. Então, esse canal eu acredito que ele não vai ser um canal de dica certeira, de
corte carboidrato, coma mais frutas, beba mais água, mas sim de um despertar para uma vida mais genuína, de uma vida com mais sentido, com mais cuidado. Então, que 2022 seja um ano de muitos pequenos começos na sua vida e que daqui um ano, quando chegar 2023, você olhe para trás e perceba que os pequenos começos que você começou agora é uma grande colheita, é uma colheita que você vai fazer com muito prazer, com muito zelo, com muito gozo. Então, aproveite os pequenos começos e sempre lembre, o mesmo Deus da árvore grande que você vê como um exemplo também é o Deus da semente. Então, para que você chegue nessa árvore grande, nessa árvore que você olha e você vê como exemplo, você precisa entender que você precisa ser uma boa semente. Você precisa entender que o se plantar é o começo. Então, comece cuidando de você, comece com pequenos começos. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de seguir. Manda aí para todas as suas amigas, para os seus amigos, familiares, cachorro, papagaio, periquito. E a gente se vê aqui semana que vem com mais algumas dicas, com mais alguns bate-papos bem legais sobre nutrição, sobre vida espiritual, sobre um pouquinho de tudo. Até mais!